ano, bom dia. Vamos dar início a mais um dia de aula, hoje com aula de português. Trabalhar no gênero textual, diário. Alguém de vocês tem um diário? Sim ou não? Veja só, no diário, ele é um gênero textual geralmente pessoal. Como assim? No diário a gente escreve coisas pessoais, como por exemplo, relatos do dia a dia, acontecimentos, fatos importantes da vida de uma determinada pessoa. Por exemplo, se eu estou escrevendo um diário, eu vou relatar coisas sobre a minha vida, isso que aconteceu em um determinado dia e assim por diante. Além disso, também tem pessoas que utilizam o diário para relatar o que aconteceu em uma determinada viagem, e assim por diante. Então, é muito importante a gente escrever um diário. Por quê? Vai servir de lembranças, Porque se eu anotei, por exemplo, hoje, dia 9 de junho, aconteceu tal coisas, Então, quando for daqui a 5, 10 anos, que eu abrir o diário e ler aquilo ali, eu vou lembrar de tudo que aconteceu, Porque muitas vezes a gente esquece de alguns detalhes. Porém, se a gente anotar tudo em um diário, assim que ler, vai lembrar de tudo novamente, não é isso? Então, no nosso livro de português, a partir da página 72, está falando justamente de um diário, De um menino chamado Martim, que tinha apenas 11 anos, que morava em Lisboa, Portugal, Então, ele começou a escrever esse diário no dia 8 de março de 1500. Era um domingo, Ele estava falando que ia fazer uma viagem, em uma esquadra. E nessa esquadra vinha um determinado homem chamado Pedro Álvares Cabral. Lembraram de quê? Agora, lembraram da história do Brasil, O início da história do Brasil, a parte da colonização. Então, veja só. É justamente sobre isso. O Diário de Martim, esse diário que ele está falando aqui no nosso livro, está falando o relato de uma determinada viagem. Que viagem é essa? A descoberta dos portugueses ao Brasil, Porque não é que seja o descobrimento do Brasil, não é o descobrimento. Por quê? Porque já existiam os índios aqui, O Brasil já existia. Então, era o descobrimento dos portugueses ao Brasil, Eles chegaram aqui no Brasil, conheceram essas novas terras, Então, Martim relata bem direitinho, detalhes por detalhes, do que aconteceu nessa viagem. Quem lembra quanto tempo durou essa viagem? Alguém lembra? Não sei se vocês lembram, Porque eu acho que vocês já estudaram, não só esse ano com Tia Valéria, mas também nos anos anteriores, que a viagem dos portugueses ao Brasil durou do dia 9 de março, de 1500 ao dia 22 de abril de 1500, não é isso? Então, esse Diário de Martim, como está falando aqui no nosso livro de português, conta justamente dia por dia dessa viagem, Ele fala também que qual era o interesse deles? Ir para as Índias, Isso, buscar algumas especiarias. Quais especiarias? Cravo, canela, noz moscada, pimenta, entre outros. Eram as especiarias que os portugueses tentavam buscar nas Índias, não é isso? E por um desvio na rota que eles tiveram, eles terminaram chegando ao Brasil, Que inclusive ele relata lá no finalzinho do diário, Onde eles avistaram, eles estavam alto mar, e avistaram um monte, chamado, o qual eles batizaram Monte Pascoal, certo? Então, eles avistaram esse monte, e batizaram de Monte Pascoal, E logo em seguida, eles ancoraram, Ou seja, pararam a esquadra e foram ver a terra que descobriram, Avaliar o que era que eles tinham, onde eles tinham chegado, na verdade. E no final, no caso já dia 23 de abril, numa quinta-feira, Martim decide enterrar o seu diário,
né? Porque ele relatou tudo o que aconteceu na viagem e no final ele decidiu enterrar, né? Para que pessoas pudessem escrever essas páginas futuras ou ler essa história, né? Isso. Então vocês vão dar uma lida nesse diário de Martim, que é da página 72 à página 74 de português, e em seguida resolver o exercício, que é a página 75 a 78, certo? Eu vou colocar no nosso grupo privado do quarto ano, vou colocar um link que mostra uma história em diário, né? O Diário de um Banana. Acho que alguns de vocês conhecem ou todos conhecem, não sei. Vou colocar esse link que vocês podem fazer a leitura de um desses livros, certo? Porque ele tem várias edições. Então, eu selecionei um link de uma das edições e vou colocar no nosso grupo, para que vocês possam ler, certo? Para quem conhece, vai apenas relembrar. Quem não conhece, vai passar a conhecer, né? O livro Diário de um Banana, certo? Além disso, também vamos conversar sobre o nosso livro da Estante Mágica. Não recebi muitas coisas essa semana que passou, né? Não sei como é que anda a evolução de vocês nesse livro. Recebi a biografia de alguns, a capa, mas a história em si, de ninguém, certo? Então, eu espero que hoje vocês me enviem, certo? Por favor, tá certo? Porque já é pra gente começar a transcrever para aquelas folhinhas que vocês receberam na pasta, certo? Então, eu aguardo vocês, ok? Beijo, boa aula.